pessoal, voltamos com mais um programa aqui pela FEConseg TV. Hoje vamos falar sobre o mês de maio. Encerrou toda a programação e também palestras, eventos, blitz educativas sobre o Maio Amarelo, o mês dedicado à conscientização no trânsito. A gente sabe que o Brasil tem muitos problemas com acidentes de trânsito, com multas e infrações de trânsito, mas também a educação é muito importante, a educação para o trânsito e no trânsito. E a FEConseg TV fez um levantamento aí sobre as atividades aqui em Balneário Camboriú. E o Conseg participou ativamente de todas as palestras, todos os eventos, das blitz e também do Fórum Municipal do Trânsito, que aconteceu na Uniavan. Nesse fórum teve a participação de várias pessoas ligadas à educação no trânsito. Entre elas, Dr. Davi Queiroz, ele que é professor, delegado e também é professor de cursinho de universidade, falando sobre a questão da legislação. E também o Vicente Vani, supervisor de trânsito de Balneário Camboriú, falando sobre a função e a dificuldade que é o agente de trânsito nas ruas de Balneário Camboriú e, claro, de qualquer outro lugar. E no finalzinho do programa também tem uma dica especial do Dr. Marcelo Araújo, ele que é advogado, palestrante, especialista em trânsito. E ele vai trazer dicas de trânsito para você. Então, fique ligado no programa de hoje, tem muita informação sobre o Maio Amarelo, trânsito e essa função também do Conseg e da FEConseg TV, trazer educação no trânsito. Vamos começar hoje falando com o Dr. Davi Queiroz, ele que fez a palestra no Fórum Municipal de Trânsito e conta um pouquinho sobre a questão, na hora da blitz, na hora da autuação, uma pequena diferença pode acabar com o trabalho, de repente, de um dia inteiro, em uma blitz de trânsito pelos agentes de trânsito, pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal e a Polícia Civil. Preste atenção. E vocês bem sabem que existem vários ramos do direito. Tem o direito penal, o direito civil, o direito processual penal, o direito constitucional. E eu pergunto, onde é que o direito penal pode atuar? Exemplo, já que estamos falando de trânsito. Será que é possível criminalizar a conduta de atravessar o sinal vermelho? Atravessar o semáforo vermelho provocando um acidente? Será que o legislador, com o clamor público, estamos aí no Maio Amarelo, será que com todos esse movimento, a semana passada eu estava em Florianópolis também palestrando, será que com todo esse movimento, um deputado, um senador, pode criar um projeto de lei tipificando, ou seja, criando um crime de, por exemplo, atravessar o sinal vermelho provocando o acidente? Pena de 1 a 2 anos. Será que isso seria possível? Será que isso seria lícito? Será que isso estaria de acordo com os princípios constitucionais? Porque eu tenho certeza que se não passou pela cabeça de vocês até agora esse ponto especificamente, provavelmente agora está passando. Porque a tendência que o ser humano tem hoje, já que o direito penal, os estudantes de direito, é utilizado de forma simbólica, o direito penal é visto como uma maneira de educar, o que é um grande erro. A tendência que a população tem hoje é querer combater ou corrigir todo tipo de desvio por meio do direito penal. Normalmente exasperando pena, aumentando pena ou criando tipos penais. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas nós temos em torno de 2.800 tipos penais, ou seja, 2.800 crimes no Brasil. Tudo é crime. Molestar cetáceo é crime. Eu não sei nem o que é cetáceo, né? Pode estar passando para a cabeça de alguns. Cetáceos são mamíferos aquáticos. E existe um tipo penal que tipifica a conduta de molestar cetáceos. Se você estiver na praia, amanhã, como está frio, talvez apareça um golfinho, um mamífero aquático. Se você fizer glu, 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 crime. 5 anos apenas. 5 anos. Eu estou brincando para você não esquecer, porque é um grande absurdo utilizar o direito penal para tentar coibir uma conduta dessa. Eu adoro os animais e os golfinhos. Entretanto, não faz o menor sentido criminalizar uma conduta e achar que o direito penal vai resolver certas situações como essa. Há um grande clamor também, com razão, para a proteção dos animais. Houve, inclusive, um aumento de pena em relação aos maus tratos, artigo 32 da Lei 9.605,
contra gatos e cachorros especificamente. Vocês têm ciência disso? Maltratar um gato ou um cachorro pode levar a uma pena de 5 anos. E se for um coelho? Provavelmente alguém aqui ou tem ou conhece alguém que tenha um coelho de estimação. Eu vi no BC 1000 Graus, inclusive, essa semana, uma pessoa com um coelho na coleira em uma lanchonete aqui de Balneário Camboriú. Eu pergunto, se maltratar o coelho, que é um animalzinho de estimação tão bonitinho quanto o gato ou quanto o cachorro, qual que é a pena? Não é a mesma. Não chega nem a 2 anos. Por quê? Por que que existe um tratamento tão diferente? Se maltratar um cavalo, por exemplo, o crime é de menor potencial ofensivo. Alô, estudantes de direito, isso significa que a pena sequer resulta em prisão em flagrante. Sequer possibilita a prisão. Sabe aonde eu estou querendo levar você? Ao raciocínio crítico de até que ponto que o direito penal pode ser utilizado para coibir condutas desviantes. E se a gente não está, e aqui eu faço questão de enfatizar esse ponto, porque temos formadores de opinião, e se a gente não está usando o direito penal para qualquer coisa. O direito penal tem que ser o último recurso, porque ele é o mais severo de todos. É só por meio do direito penal que é possível privar a liberdade de alguém, mas nenhum outro ramo do direito pode levar uma pessoa para a cadeia. Pode privar a liberdade de uma pessoa que talvez seja o bem maior que essa pessoa possui. Só o direito penal e talvez a sua esposa consigam privar você da sua liberdade. E ele não pode ser usado de qualquer jeito. Ele não pode ser usado para qualquer coisa. Existe inclusive, quase que ditado, não é? O direito penal só pode ser usado para contra ataques importantes para bens jurídicos relevantes. Portanto, se alguém atravessa um sinal vermelho e abarrou o carro de uma outra pessoa, sem dúvida nenhuma, isso não pode ser coibido por meio do direito penal. Porque isso não é um ataque importante a um bem jurídico relevante. A minha provocação é, vamos repensar, já que o tempo é curto, né? Vamos repensar como é que a gente está usando o direito penal. Porque a partir do momento que tudo é crime, existe uma banalização e a polícia sofre porque as delegacias ficam entulhadas de procedimentos que não resultam em efetiva condenação, porque tudo vai para o poder de persecução penal, poder criminal, vamos chamar assim. Tudo vai para a delegacia, tudo pode ser que vire ou se transforme em um processo criminal. A gente tem que começar a repensar isso. Estou diante de formadores de opinião. E o primeiro ponto que eu chamo a atenção é, será que realmente vale a pena a gente investir nesse mote? Qual seja, vamos aumentar a pena de crimes? Vamos criar mais crimes? Será que é assim que se resolvem as coisas? Eu faço questão de tocar e de iniciar a fala nesse ponto, porque quando a gente pensa em segurança, a gente normalmente pensa em direito penal e, por consequência, cadeia. Mas aqui a gente está falando de trânsito. E trânsito está diretamente relacionado à segurança. E mais do que isso, a sua vida. Policiais, advogados, estudantes, vocês têm que ter muito claro esse papel. Porque o papel de cada um nesse contexto. Porque, como esse slide demonstra, a persecução penal é um todo. Ela é um caminho único. Existe elo entre essas duas fases da persecução penal. A fase pré-processual e a fase processual. Existe uma ligação em que pese elas serem distintas e com objetivos distintos. A estrutura de uma é diferente da estrutura da outra, mas elas fazem parte de um todo. Tudo o que é feito pela polícia, tudo o que é feito tanto pelo policial que faz a abordagem na rua, por exemplo, como na delegacia, é inserido no processo
e vai servir para que o juiz possa decidir ao final do processo. Repito, tudo o que você faz na rua, na delegacia, vai ser objeto de análise pelo juiz para condenar ou para absolver alguém. E, infelizmente, muitas vezes, o policial realiza uma prisão, fica orgulhoso dela, se esforçou tremendamente, acha que está, de alguma maneira, fazendo justiça, e quando, na verdade, ele está absolvendo o preso que ele realizou, a prisão que ele realizou, absolvendo um culpado. E isso se dá em razão de um problema, que esse é a estrutura da fala de hoje, um problema que eu vislumbro e que tem tudo a ver com a Semana do Trânsito, os eventos de trânsito, o mês de trânsito. Até que ponto que você, policial, você, agente de trânsito, até que ponto que você, que está na delegacia, até que ponto que você está se preocupando com o futuro do processo que nasceu com o seu trabalho? Até que ponto que, ao realizar uma abordagem na rua, você toma medidas para que não haja nenhum tipo de contaminação processual, de prova, de elemento de informação, que possa ser favorável à defesa. Eu queria mostrar um outro slide antes de prosseguir. Pode passar, por favor. Como eu disse, tudo que é feito por você, policial, na delegacia, é inserido no processo. Mais um. Portanto, a persecução penal pode muito bem ser simbolizada, ilustrada por uma corrida de revezamento. Nós temos aqui, ó, no primeiro trecho, correndo a polícia, e ela vai passar o bastão quando se encerra a sua fase, quando se encerra o seu trecho, para o promotor, para o juiz e o advogado. A corrida é a mesma. Entretanto, existe mais de um corredor. Isso não pode ser perdido de vista nunca. Pode passar mais um? Qual que é o problema que eu já pontuei? A meu ver, existe um abismo entre essas duas fases da persecução penal atualmente. Porque você, policial, infelizmente, perdeu a ideia do todo. Você, policial, parou de pensar a prisão e a persecução penal com um fim além daquele imediato. Parou de pensar a persecução penal para além dos muros da delegacia. Infelizmente, e eu fico triste pelos mais novos, nós estamos sendo doutrinados a viver e a absorver tudo aquilo que é instantâneo. É uma cultura meio miojo. Infelizmente, nós não estamos, como regra, mais sendo estimulados a pensar, a desenvolver raciocínios críticos. A gente quer tudo para ontem, de imediato. E isso tem reflexos no direito processual penal. Quer um exemplo? E na persecução penal. Quer um exemplo? Você, agente de trânsito, faz uma abordagem na rua de alguém, leva para a delegacia. O que é que você espera que o delegado prenda? E se o delegado não prender, por entender que não é o caso de prisão, há uma revolta. E não é só do policial, é da população na maioria das vezes. Essa revolta, a meu ver, tem muita relação com este ponto que citei há pouco. Os policiais, a população, não se dão conta que aquela prisão em flagrante é só um pedaço do todo da persecução penal. O nosso sistema é um sistema de filtros, em que vai haver a análise do policial que fez a abordagem na rua, depois do delegado, depois do promotor, depois do juiz e talvez depois de um tribunal. Logo, não prender em flagrante naquele momento não representa muito.
Se você tiver uma visão mais ampla do que representa a persecução penal, provavelmente o seu trabalho vai transbordar a ideia imediata e quase que justiceira de tenho que prender. A prisão não é o objetivo principal da persecução penal. E eu falo isso com propriedade porque o Brasil tem a 4ª população carcerária do mundo. Só existe menos presos no Brasil do que nos Estados Unidos, na Rússia e na China. Depois é o Brasil. Pois bem, a gente prende muito. O meu discurso não é garantista ou voltado para a impunidade, ao contrário. O STJ decidiu que se um policial aborda uma pessoa na rua sem que haja a chamada fundada suspeita, eu já explico o que é, mesmo que esse policial encontre com essa pessoa drogas, que foi o caso que o STJ se debruçou, essa prisão vai ser ilícita. Você, policial, saiu daqui e achou que um cidadão estivesse em atitude suspeita. Eu ouço isso muito na delegacia. Atitude suspeita. Ele me viu, eu estava na viatura, ele ficou nervoso. E eu fui lá e abordei. Encontrei com ele 1 quilo de cocaína no bolso. Essa prisão é válida? Não. Segundo o STJ, essa prisão não é válida. Estou revoltado, vou sair, vou virar as costas. Não fui eu que falei. A decisão não é minha, então não se revolte comigo. A prisão é ilícita. E se a prisão é ilícita, esta pessoa que estava com 1 quilo de cocaína não vai poder ser condenado, tampouco preso. Que Brasil é esse? O momento não é de se revoltar, é de refletir sobre isso. Você, policial, tem que saber disso. Você, se não sabia, o abismo já está se mostrando presente no seu dia a dia. Porque você vai fazer a abordagem, você vai chegar na delegacia para prestar depoimento e você vai falar que abordou porque ele ficou nervoso, abordou porque pela sua experiência como policial, e essa sua fala, lá daqui 2, 3 anos, quando for analisada pelo juiz, vai inocentar esse culpado. Professor, a gente está falando de trânsito, o que você está falando de abordagem? É trânsito aqui, ó, se situa. Eu não sei se vocês sabiam, mas o carro é a extensão do corpo do homem. E, portanto, o que eu falei a respeito de abordagem pessoal, mão para a cabeça, vale para o veículo. Não é possível abordar alguém se não houver fundada suspeita. E quando eu falo alguém, eu estou falando do carro de alguém também. Óbvio, já vou abrir o parênteses, e deixei a bola pingando para chamar a atenção. Óbvio que eu não estou falando de uma blitz ou barreira para verificar documentos. Não é isso. Eu estou falando de abordagem, sirene, encosta, encosta, encosta. Só é lícito se houver fundada suspeita. Nós acompanhamos aí o delegado Dr. Davi Queiroz falando sobre as condições em uma blitz ou em uma barreira policial e as questões que se trabalha com a lei. O que o agente de trânsito pode estar pensando no momento da autuação e o que chega até o juiz, a mesma situação, mas interpretações diferentes. Por isso, às vezes a pessoa fica se pensando, como é que com ele aconteceu isso e comigo não? Então tá aí, Dr. Davi Queiroz explicou muito bem essa situação, que são as questões das leis. E agora a gente vai acompanhar também o supervisor de trânsito, Vicente Vani, falando sobre os agentes de trânsito, seu contingente, o trabalho, a função. E quando a pessoa fala assim, aquele agente só sabe multar, é a indústria da multa. E o Vani demonstra os outros trabalhos que os agentes de trânsito fazem aqui em Balneário Camboriú. E foi muito mais reforçados agora no mês de maio, no Maio Amarelo. Boa noite a todos e a todas. É um imenso prazer estar aqui representando o agente de trânsito municipal, trazendo um pouco mais da nossa rotina operacional, falando um pouquinho mais do que é o trabalho do agente de trânsito. Vocês sabem quem são e o que fazem os agentes de trânsito municipais, especialmente aqui em Balneário Camboriú, mas pode ser em todas as cidades?
quem são e o que fazem os agentes de trânsito municipais. O agente de trânsito em Balneário Camboriú, a partir da Lei Complementar número 53, de 19 de dezembro de 2019, nós éramos concursados, um contrato CLT, contratados pela Compur, cedidos para a Secretaria de Segurança e assim ia. Era um... O Dr. Davi foi um dos... Percussor Fabrício entendeu a necessidade, entendeu o trabalho. Nosso prefeito entendeu que para fiscalização não pode ser um cargo seletista, porque aqui é a cidade do sabe com quem tu está falando. Entendeu isso? Nós temos estabilidade para poder exercer com isonomia nosso trabalho. Reconheceu todo o nosso trabalho, construiu o Dr. Davi e o nosso prefeito. Construíram a mudança do nosso regime. Hoje nós laboramos num regime estatutário. O Dr. Davi, na primeira fala, ele foi muito eloquente. São polícia. Para mim, vocês são polícia. Mas vamos lá. Código de Trânsito Brasileiro. Agente de trânsito, servidor civil efetivo de carreira do órgão ou entidade executiva de trânsito ou rodoviário, com as atribuições de educação, operação e fiscalização de trânsito e transportes no exercício regular do poder de polícia. Polícia de trânsito para promover a segurança viária nos termos da Constituição Federal. Código de Trânsito Brasileiro, dizendo que agente de trânsito municipal, poder de polícia. É a primeira coisa que a gente tenta mudar. Porque hoje ainda, nós passamos muito por isso. É o guardinha, né? Tá se achando polícia, tá se achando... Imaginem o que a gente passa na rua, trabalhando. Nós passamos muito por isso. Então, o que nós hoje estamos aqui tentando quebrar é esse paradigma do agente de trânsito. Bom, a Constituição Federal diz, o Código de Trânsito Brasileiro diz que eu tenho o poder de polícia. O que a Constituição Federal está falando? Ela também está reconhecendo. Não só pelo Código de Trânsito Brasileiro, mas também pela Constituição Federal, que definiu os agentes de trânsito como servidores da segurança pública, através de uma emenda constitucional número 82 de 2014, e com a inclusão de um parágrafo 10, ao artigo 144. Foi incluído no artigo 144 da Constituição Federal, o parágrafo 10, que versa sobre segurança pública, 144, para quem não conhece. O artigo 144, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. Esse aqui é o artigo 144. Aí foi incluído o parágrafo 10. Porque, como vocês lembram nas outras palestras, segurança viária é segurança pública. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e de seu patrimônio nas vias públicas, parágrafo 10, compreende educação, engenharia, fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegure ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Compete, no âmbito dos estados, Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Artigo 144, segurança pública. E diz que nós temos o poder de polícia. Então, a primeira coisa que
Primeira quebra de paradigma é essa. Nós exercemos poder de polícia, sim. E um dos participantes desse quadro de educação aqui da FEConseg TV, Dr. Marcelo Araújo, advogado, especialista em trânsito. Mas antes de mais nada, Dr. Marcelo, uma apresentação do senhor para os nossos seguidores aqui da FEConseg TV. Tudo bom, Magani? Nós já temos uma amizade contraída aí nos últimos tempos, né? Balneário Camboriú é uma cidade na qual eu frequento desde a minha infância, desde que eu tinha 6 anos de idade. Já estou com 52, quase 3, então já faz tempo. Acompanhei toda essa história, né, de Balneário, sempre fui frequentador assíduo, e cada vez mais a aproximação e a adoção dessa cidade, no meu coração, ela me oferece e tem me oferecido uma recepção muito calorosa, muito boa, é muito gostoso viver aqui, além da qualidade de vida que ela permite, a questão profissional também se abre cada vez mais um campo. Então é muito gratificante vir aqui, é muito prazeroso trabalhar aqui. Você não trabalha, você curte trabalhando, né? Além, você sabe que eu gosto de praticar esporte, especialmente o triatlon, e é justamente uma característica da cidade oferecer tudo aquilo que é necessário para esse esporte. É um mar bom de nadar, a bicicleta, né? Para que você possa pedalar também, e correr, você pode escolher a areia, você pode escolher a ciclofaixa, você pode escolher a rua, você tem um monte de opções. Então, para mim, realmente atende muito bem a essa satisfação daqui. E, doutor Marcelo, para o pessoal que está acompanhando, a gente é ligado à questão dos conselhos de segurança. Segurança é um fator importante, e o senhor vai falar bastante na questão de segurança e tirar algumas dúvidas e quebrar algumas lendas do trânsito aqui no programa. Exato, uma coisa muito importante que a gente sempre tem que preservar é o entendimento de que a segurança pública ela não pode conflitar com a segurança de trânsito. Um dos exemplos muito típicos que eu sempre uso, né, é a questão do pode passar no sinal vermelho à noite em lugar que pode ser assaltado. Aí vai caber à autoridade de trânsito colocar o semáforo em amarelo piscante para que não obrigue a pessoa a parar, por exemplo. Por quê? Porque eu não posso, enquanto me preocupo com segurança pública, colocar em risco a segurança de trânsito. Eu não posso chegar e dizer, não, passe no sinal vermelho. Se aqui em Balneário puder passar no sinal vermelho à meia-noite, no Rio de Janeiro tem que ser ao meio-dia. Então, é muito importante quando você trata de segurança, vamos entender segurança pública de maneira geral, a segurança de trânsito está inserida, né, nesse contexto, mas a gente tem que sempre ser cauteloso da segurança pública não entrar em conflito com a segurança de trânsito. E, doutor Marcelo, também o pessoal conhecer um pouquinho do doutor Marcelo. A gente falou um pouquinho sobre o Marcelo aqui, vindo a Balneário Camboriú e tudo mais, mas na questão da profissão do direito. O direito, eu já com 17 anos, assim que eu saí do segundo grau, eu fiz direito na Universidade Federal do Paraná. Tive a honra de ter professores que hoje são eminentes aí no país, aqui independente da opinião de cada pessoa. Por exemplo, o ministro Fachin, ele foi nosso professor na Federal, o professor Redendotti, infelizmente falecido no ano passado, e outras pessoas com as quais a gente teve essa contaminação positiva, né, na Universidade Federal do Paraná. E eu, ainda em tempos de acadêmico na faculdade, no último ano de Direito, no 4º ano, eu acabei por uma multa que eu levei na cidade, isso em 1993, eu acabei pesquisando essa matéria que nem se falava muito. Quando você falava em trânsito, era para comprar aquele material em banquinha de revista para fazer prova do Detran, as cartilhas, apostilas e coisa parecida, né? Então, era um assunto que pouco se falava. E isso me oportunizou, Magani, ter um convívio de pelo menos 5 anos entre 93 e 98 com a legislação anterior, operando efetivamente com ela. Então, eu trabalhei com o Código de Trânsito em vigor, antigo, que foi de 66 e 98, entre 93 e 98, o que me permitiu também ter essa oportunidade de ver as mudanças na troca da lei, que foi um marco, né? E desde 98 mudanças ocorrem constantemente, mas ter tido essa oportunidade de pegar a lei anterior ainda em vigor, para mim foi uma oportunidade bastante grande que a vida proporcionou. E o objetivo aqui nessa participação do programa da FEConseg TV é justamente isso, trazer esse código tão vasto, tantas alterações, para o pessoal de casa entender e também simplificar, né, doutor? Porque sendo uma norma jurídica, não existe uma verdade absoluta, ela depende muito da interpretação. Às vezes a interpretação da autoridade, conflito com a interpretação do cidadão, e justamente não sendo uma ciência exata,
ou seja, não é um cálculo matemático, se você não calcular certo, o prédio cai. A ciência humana do direito, ela é o resultado daquilo que a sociedade está entendendo naquele momento. Então essas mudanças que o Código traz, o Código de Trânsito, aqui a gente poderia falar de qualquer matéria de direito, mas em especial o trânsito, é aquele ambiente em que você convive desde a infância, desde a escola, as escolas primárias, elas já devem, né, a começar pela casa. A educação já começa em casa. Mas você precisa ensinar teu filhinho como atravessar a rua, como que você se comporta no trânsito, dá o exemplo de quando você está dirigindo. Por quê? Porque é um ambiente que fatalmente você colocou o pé na rua, fora de casa, você atingiu a via pública de qualquer maneira, você está sujeito a essas regras. E como eu falei, são regras que nem sempre são claras, merecem interpretações diversas, né? E não significa que seja uma verdade sobre a outra. Existem realmente teses que podem realmente conflitar e a gente procura mostrar a maioria das visões possíveis para que o cidadão que nos acompanhe, ele tire a sua própria conclusão. Com certeza. Então, mais uma parceria, doutor Marcelo. Agora na FEConseg TV, falando sobre trânsito e esclarecendo várias dúvidas. Obrigado por aceitar o convite. Tamo junto sempre. Obrigado, eu que agradeço, Maganin. Doutor Marcelo Araújo, então vai fazer parte, né, do quadro nosso aqui de educação na FEConseg TV, nesse assunto bastante importante que é segurança.